noite, amados, paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente diz boa noite, mas na igreja às vezes a gente fala boa noite, o pessoal fala paz do Senhor, paz do Senhor. Boa noite, porque é uma bela noite mesmo. Obrigado. Antes de eu falar da palavra de Deus, eu estava lembrando de uma das músicas que foram cantadas aqui, aquele que fala: Tu és o Deus dessa terra, é o rei desse povo. Eu tive o privilégio de ouvir de um irmão aqui, alguns anos atrás, a história dessa música. Essa música ela é fruto de uma experiência missionária de um grupo de irmãos lá da Irlanda, estudaram da Irlanda, se me falha a memória, que foram desafiados como grupo, como músicos cristãos, a cantarem num espaço não cristão. Eles foram desafiados. E lá houve uma conversão. E eles, em inglês naturalmente, fizeram essa música originalmente. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei deste povo. Um lugar onde as pessoas estavam totalmente perdidas. Era uma boate, uma casa noturna. E alguém desafiou: vocês poderiam tocar lá com nós? Só fomos. Oraram a Deus e falaram de Jesus e falaram do amor de Deus. Eles sabiam que eles eram crentes. E houve uma conversão de pessoas e o fruto foi essa música. Aí eles escreveram naturalmente, traduzido para o português, algumas diferenças, né? Lá eles diziam: tu és o Deus deste lugar, porque eles viram a mão de Deus operar no lugar onde não era um templo, era um local secular, e eles viram pessoas se converter, gente se render a Cristo. Eles compuseram essa música. Essa música até hoje a gente canta, é uma música que cada vez que eu ouço eu me lembro da história em torno dela. É uma história de pessoas que estavam fazendo a obra de Deus, tiveram uma experiência espiritual incrível, e eles escreveram. E essa música saiu lá da Europa, que a gente acha que é um continente morto, né, para o Evangelho, e chegou até nós. Para você ver como é que é a mão do nosso Deus, aonde Ele alcança e quem Ele quer alcançar. Toda a terra Ele quer alcançar. E usou um grupo de jovens, na verdade eram jovens. Eles escreveram essa música, até hoje nós estamos cantando aqui: Tu és o Deus desta terra, Tu és o rei deste povo, consolo para os cansados Tu és. Só imagine só quem é o nosso Deus. Por isso que ninguém como o nosso Deus. Ninguém mesmo. Amém? Amém. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Pedro, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 21. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 12 ao 21. Todos encontraram? Amém. Se você estiver em condições físicas, não tiver nenhum problema de saúde, puder ficar em pé mais um pouquinho, eu gostaria que você se colocasse em pé. Se não tiver problema, tiver alguma dificuldade, pode ficar sentado mesmo, não tem problema. Muito bem, nos diz assim a palavra do Senhor: por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes destas coisas. Se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares de Sua Majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com Ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais
a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Pode se sentar. Pois é, irmãos, eu vim aqui hoje para falar de algo que vai acontecer daqui a alguns dias. Eu vim aqui para falar sobre o Natal. Eu sei que quando a gente chega esse período, a gente começa a lembrar de muita coisa. Eu até marquei algumas coisas aqui que me veio na memória quando chega essa época do ano. Eu lembrei de comida. Eu lembrei de doce, eu lembrei daquelas broas de Natal, das frutas, que naquela época eu ia dar fruta o ano inteiro. Naquela época tinha uma época determinada. Isso eu falo porque eu já estou quase 50 anos, tá? Quem é bem mais novo talvez não lembre disso. Já veio de uma outra geração. Mas eu lembro da época em que essas coisas eram assim. Chegava nesse período de dezembro, aí tinha algumas coisas que só tinha aqui. Só em dezembro. Aí tinha umas frutinhas, algumas coisas. Eu lembro que naquela época chocolate também era uma coisa que a gente só comia uma vez por ano. Né? Ninguém comia chocolate todo dia, né? Nem tomava refrigerante todo dia. Tinha uma montoeira de coisas que a gente só fazia agora, na época de Natal, em termos de alimentação. Então eu lembro dessas coisas. Eu fico lembrando. E depois que eu me converti, eu me lembro dos primeiros cultos de Natal que eu participei na igreja evangélica. Porque na igreja onde eu congregava no início tinha uma certa resistência, mas depois o pessoal abriu-se e sempre nós realizávamos cultos de Natal. E eu lembro disso e isso é muito bom. Só que é importante, irmãos, a gente não esquecer, e por isso que eu coloquei aqui como título dessa mensagem: não se esqueça do aniversariante. Porque às vezes a gente lembra de muita coisa, tem muita coisa boa acontecendo, mas nós esquecemos do motivo principal de nós lembrarmos, não o que aconteceu no dia 25 de dezembro, porque já é sabido de todos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. É uma data que a igreja estabeleceu e que é uma data que a igreja celebra. Mas nós temos que entender, irmãos, que nós precisamos pensar. E infelizmente o que tem acontecido ultimamente é que às vezes as pessoas lembram de muita coisa, mas se esquecem de Jesus. E é por isso que Deus me impeliu, e isso aconteceu. Eu quero explicar para vocês que quando foi que Deus começou a falar comigo em cima desse texto? No dia em que o pastor Jonas esteve aqui, numa terça-feira, dando estudo sobre 2 Pedro. Ele falou no primeiro capítulo, deu os primeiros passos. Talvez ele já deve ter entrado nesse tema também. E naquele dia Deus começou a falar comigo sobre esse assunto para mim trazer à igreja. Claro que a gente vai amadurecendo a ideia. E eu pensei, eu preciso falar sobre nós não esquecemos de Jesus, nós não deixarmos Jesus surgir da nossa mente, porque infelizmente quando a gente fala nessa época do ano, irmãos, vem muitas informações. Agora chega final de ano, o pessoal quer viajar, tem gente que talvez está esperando, né, ir para a casa dos parentes e tal. Então a gente acaba muitas vezes assim, se preocupando mais com essas coisas e não se preocupa com o objetivo principal do porquê que no dia 24 ou no dia 25 nós nos reunimos como igreja e celebramos o nascimento de Jesus. Às vezes a gente acaba ficando mais naquela questão formal. Tudo bem, tem um culto de Natal, mas afinal de contas, para que a gente se reúne para lembrar disso aqui? O apóstolo Pedro, e ele não estava falando sobre Natal, é evidente, quando ele envia uma carta para a igreja, ele tinha um objetivo, e o objetivo está bem claro no texto. Ele disse: olha, eu quero fazer vocês lembrarem e reafirmar aquilo que vocês já sabem, e quero que vocês lembrem disso e vou reafirmar sobre isso, porque o meu tempo está chegando ao fim. Ele sabia que daria algum tempo, e ele disse: olha, o Senhor Jesus já tinha me dito. Jesus na realidade falou para Pedro como ele iria morrer quando eles estavam lá na terra de Israel, depois da ressurreição. Disse: Pedro, quando tu eras jovem, você se arrumava, se vestia e ia onde queria, mas quando tu fores velho, vão te amarrar as mãos e vão te levar onde você não quer. Ou seja, já disse: olha, dessa maneira Pedro sabia antes de começar o ministério. Aí quando ele está aqui já idoso, ele diz: gente, o meu tempo está chegando ao fim. E ele queria deixar uma lembrança, um lembrete do que a igreja deveria pensar, sobre o que ela deveria pensar. Eu não sei se amanhã eu estarei aqui, né? Eu gostaria de estar aqui dia 25 junto com os irmãos celebrando o Natal. Eu não sei o que vai acontecer amanhã,
Mas uma coisa eu sei, irmãos, o apóstolo Pedro nos deixa um recado muito simples a respeito da pessoa de Jesus. Ele nos deixa um recado muito claro, né? Primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que Pedro, assim como todos os demais apóstolos, poderiam usar as Escrituras ou a sua fama ou o seu conhecimento pessoal para se tornarem imortais na igreja. Eles se tornaram assim famosos porque depois a igreja foi errando e foi entendendo mal o projeto de Deus na vida deles, e eles se tornaram o São Pedro, o São Paulo, o São isso, o São aquilo. Mas na realidade eles poderiam ter usado tudo que eles tinham para ficar famosos, conhecidos. Afinal de contas, a igreja daquela época não é a igreja de hoje. Mas é interessante que uma das coisas que eu olho no coração, que eu vejo no coração dos apóstolos através das Escrituras, era o desejo que eles tinham de que as pessoas entendessem que o que eles estavam fazendo era apresentar Jesus de Nazaré. A todo tempo, é como se eles estivessem dizendo: olha, Jesus está aqui. É por causa dele que nós estamos aqui. Jesus é o centro. Jesus é o centro. E é isso que ele faz aqui. É isso que ele faz aqui. E é isso que eu quero fazer aqui também essa noite. Eu quero que você, independente se você vai estar em Joinville, independente se você vai ter uma mesa farta, e que Deus te dê graça em nome de Jesus, porque você tem uma mesa muito farta, com bastante coisas, com suas famílias, seus familiares em volta, que você possa usufruir bem desse dia. Mas se você não tiver toda essa quantidade de alimentos, que você vai comer aquilo do dia a dia, o franguinho normal do dia a dia, a maionese do dia a dia, aquilo que a gente come todo final de semana, você vai dizer: puxa vida, né? Não importa. Eu quero que você entenda que o mais importante que tem que ficar guardado na sua cabeça é que este dia, ou este momento, é para a gente lembrar que Deus cumpriu com a sua promessa, enviando Jesus para tomar o nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados, para ressuscitar o terceiro dia e nos dar garantia de vida eterna. Se nós temos um motivo para celebrar o Natal, se nós temos um motivo para não ficar presos à questão comercial e outras questões que andam por aí, é que nós temos que entender que mas o fulano ali falou que ele não celebra o Natal por isso, o outro disse que não celebra por aquilo. Mas nós temos que entender por que nós celebramos o Natal. Às vezes a gente se preocupa com quem não celebra, né? Mas vamos falar por que nós celebramos o Natal. Nós celebramos o Natal porque é uma tradição, porque a minha mãe mandou, porque meu pai mandou, porque o missionário obrigou. O missionário disse: você não tem que celebrar o Natal, porque aqui na IPI todo mundo celebra. Nós temos que entender que nós temos que celebrar esse momento, porque até os anjos celebraram. Os anjos, quando eles receberam, eles trouxeram a mensagem para os pastores, eles não foram lá de mão no bolso e disseram: camarada, é o seguinte, eu vim trazer um recado para vocês. É que hoje está nascendo lá, na cidade de Davi, veio o Messias, o Jesus, né? Desanimado, para baixo, porque podia estar lá no céu, mas estou aqui falando com vocês. Não. A Bíblia diz assim: eis que trago boas novas de grande alegria. É isso que está lá no texto de Lucas. Mas está escrito, você está exagerando. Os anjos chegaram a cantar, pareceu uma montoeira, glória a Deus nas alturas, não sabemos qual era o ritmo, se era lento, como é que era. Era um coral de anjos, apareceu uma montoeira. Celebraram, ficaram alegres com o nascimento de Jesus. E os pastores ficaram com medo no início, mas não fique com medo, não, nós estamos celebrando. Então, se nós temos um motivo para pensar sobre isso, Pedro nos dá assim, algumas ideias. Gente, vocês precisam pensar, vocês não podem perder Jesus de vista. Ele fala não do nascimento de Jesus, mas de algumas coisas que talvez na época para a igreja, porque como disse o pastor Jonas, essa carta é uma carta apologética. O objetivo dele era defender a fé, era passar para as pessoas que estavam na igreja naquela época, igual a igreja de hoje, mãe. Irmãos, mãe, eu falei da minha mãe agora. A igreja de hoje, irmãos, lembrei da minha mãe. Igual a igreja de hoje, irmãos, era uma igreja que sofria muitas perseguições. E aqui, particularmente, eram perseguições internas. Os falsos profetas estavam assolando a vida da igreja e criando problemas para o povo. Assim como tem gente que cria problemas para nós também. Hoje existem pessoas que criam dificuldades, não é com relação a dia 25 de dezembro, nada, nem fica se preocupando com quem fala isso.
Se preocupe que tem muitas pessoas que querem tirar Jesus do centro da sua vida. Esse é o problema. O problema não é se pode usar isso, se pode usar árvore de Natal, se não pode. Isso são questões que a igreja pode discutir com toda a liberdade, podendo se dar ou não dar. Agora a pergunta é, por que só nessa época as pessoas batem nesse assunto? Esses dias eu vi um cara dizer o seguinte: olha, eu não celebro o Natal porque no dia 25 tem uma festa pagana. Tinha uma festa pagana naquele dia. E eu estava comentando com a Damares, nós estávamos conversando o seguinte: não existe um dia da semana, um dia do nosso calendário que não tenha um elemento pagão envolvido. Nenhum. Eu quero que alguém desafie e me mostre onde tem um dia da semana que não tem um elemento pagão envolvido. Em tudo quanto é tipo de dia da semana tem alguma coisa. Ou é Deus do fogo, é Deus da chuva, é Deus não sei do que. Até hoje existem povos que celebram. Hoje tem gente celebrando alguma coisa. Quem é envolvido com o Espiritismo sabe isso. O mês de dezembro é um mês dedicado a Iemanjá. As pessoas celebravam todos os domingos na praia. Então significa que nós não podemos celebrar Jesus hoje porque tem alguém lá na praia celebrando Iemanjá. Então tem coisas que às vezes a gente tem que parar para pensar que o problema não é a data. O problema é que querem tirar Jesus do centro. Eles querem tirar Jesus de nós. Eles querem arrancar Jesus de Nazaré. Porque os nossos adversários sabem que nós podemos ter igreja sem Cristo. Nós não podemos ter uma igreja sem Cristo. Um grupo social. Jesus não precisa estar aqui dentro. Não se esqueça que ele de Laodiceia, Jesus disse: eis que vem e bate a porta. Bate a porta do templo? Não havia templo. Mas o que ele estava falando? O coração deles está longe do Senhor. Eis que eu venho, ó. A igreja podia ser igreja, era uma igreja rica, eles são ricos, tem tudo, são cheios de dinheiro. Mas vocês estão mortos. Infelizmente, irmãos, os nossos adversários sabem disso. E é por isso que ele tenta arrancar Jesus de dentro do nosso coração. Não que ele consiga, mas ele tenta. Ele tenta dizer assim: deixa Jesus de lado. Deixa ele de lado. Eu vi uma propaganda uma vez muito boa. Eu não lembro se era da Perdigão ou da Sadia. Não sei qual das duas empresas que era. Que eu nunca vou esquecer. Porque naquela propaganda eles estavam vendendo peru. Não peru para o Natal. Só que na propaganda, no meio naquela propaganda, aparecia um senhor que parece que a ideia deles era Jesus. Estava todo mundo numa festa e de repente apareceu Jesus. E quando ele aparece, todos param, baixam a cabeça, ele ficava atrás deles, assim, iluminado, baixam a cabeça e oram. E a mensagem deles é que eles podiam comer peru, mas não esquecer de Jesus. Isso numa propaganda secular. Porque eu sei que o pessoal dessas empresas geralmente são católicos. E eles fizeram isso, talvez usaram o dinheiro para dar uma ênfase do jeito deles. Não se esqueça do Salvador. Era uma mesa bem farta, assim, pessoas, né, bem arrumadas, todo mundo alegre. De repente aparece Jesus, né, uma pessoa, o personagem de Jesus, atrás do dono da casa, e ele ilumina todo o ambiente e todos que estavam alegres baixam a cabeça e oram. Porque eles não estavam lembrando disso. Você pode comer peru isso aqui, mas celebre o Natal, ou seja, não esqueça do aniversariante. O apóstolo Pedro, de uma maneira muito superior, também faz isso. E ele diz o seguinte, logo de cara, ele diz o seguinte: irmãos, Jesus não é uma fábula. Jesus não é uma lenda. Jesus não é uma história. Uma fábula, irmãos, é uma narração de uma aventura, de um fato que pode ser verdadeiro ou não. Pode ser até uma história real ou não. Mas é uma aventura. O que Pedro tenta chamar de fábula? Porque você pode criar, como existe a fábula, muito ligada à ideia dos animais. Tá, a cigarra e o não sei o que, a formiga, aquelas histórias que a gente conhecia de criança, a formiguinha que trabalhava muito, a cigarra que só cantava. Aquilo é uma fábula. É para falar sobre coisas ligadas ao trabalho e tal. É evidente que cigarra não fala, formiga não fala. Isso é uma fábula. Então o que ele está tentando dizer para os irmãos: nós não criamos Jesus, nós não inventamos Jesus para vocês. Jesus não é uma invenção. O que ele tenta nos mostrar, irmãos? Eu vou usar uma palavra que é difícil, mas é a palavra certa. Ele está dizendo o quê? Ele está confirmando a historicidade de Jesus. Ou seja, Jesus não é uma fábula, uma história inventada. Ele realmente existiu. Por isso que ele diz assim: olha, antes de mais nada eu quero dizer para vocês que nós não estamos inventando essa história. Lá na época dele talvez parecia fácil dizer isso, mas você sabe que hoje está ficando difícil falar que Jesus é real. Que tem pessoas que acham que tem pessoas até dentro da igreja que estão partindo do princípio que Jesus não era real.
Que o Jesus da Bíblia é o diferente de um Jesus supostamente histórico, que está escondido dentro de alguns outros lugares, nas tumbas de alguns lugares, nas tradições de algumas outras religiões. Tem muita gente defendendo isso hoje. Pedro disse: ele não era uma invenção, ele era real. Foi isso que ele falou. Ele não era uma invenção. Mas tem gente que tenta defender Jesus, defender um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, que tenta tirar de nós a ideia de que o Espírito Santo de Deus inspirou aqueles homens para escrever os evangelhos e deixar registrado o que aconteceu. Então nós temos que entender, irmãos, que ele falou em primeiro lugar isso. Exatamente por isso, irmãos, nós temos que dar um valor imenso a tudo que se refere à pessoa de Jesus de Nazaré, mesmo que seja para falar do menino lá de Belém. Qualquer detalhe, qualquer coisa que se fala, qualquer coisa que se diz, mesmo que seja simples, nós precisamos entender o que a Escritura diz. Por que os homens de Deus deixaram registrado que Jesus nasceu? Lucas falou, Mateus falou, para que nós soubéssemos, entendêssemos todo o projeto de Deus. E é interessante que tanto Mateus quanto Lucas, eles apontavam para as Escrituras lá da Antiga Aliança, assim como Pedro também fala dos profetas. Quando Mateus fala de Jesus, e isso é para se cumprir o que foi escrito pelo profeta. Ele será chamado Emanuel, apontando Jesus como aquele que estava cumprindo todo o projeto de Deus. Em Miqueias, ele diz o seguinte: tu, Belém, cidade de Efrata, de maneira nenhuma és a menor das cidades de Israel, porque do meio de ti nascerá o meu rei que governará o meu povo de Israel. Isso, irmãos, é cumprimento, é realidade. Jesus é uma realidade concreta na nossa vida. Jesus se fez homem. E por isso nós podemos celebrar que em um determinado momento Deus se fez homem e veio no nosso meio e habitou entre nós. E por isso nós podemos dizer: Jesus definitivamente nasceu. Nós podemos celebrar como os anjos celebraram, porque não é uma lenda. Quando Pedro fala aqui, ele está falando de Jesus no todo o ministério de Jesus, tudo que Jesus fez. E nós temos que entender isso desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Tudo é real. E não há nada que seja ali, que esteja ali, que seja uma história inventada. Então, por isso, você pode celebrar o nascimento de Jesus, porque efetivamente Jesus não é uma fábula. Ele não foi uma invenção. Alguém inventou que Jesus nasceu para ficar bonito. Não foi uma invenção. O que nós temos são os relatos que pelo Espírito Santo foram registrados e guardados para que nós crêssemos que de fato Jesus é o Messias enviado de Deus. Eu sei que Marcos não escreveu isso, mas o Senhor deu essa responsabilidade para outros. Pedro também não escreveu nenhum evangelho, mas ele vem e reafirma isso. Nós não inventamos nada. Irmãos, quando nós celebramos atos de Deus, lá no Velho Testamento eu gosto muito quando Deus manda o povo celebrar a Páscoa. Isso é a celebração dos atos de Deus na história. Ele mandou o povo celebrar a Páscoa. Em um determinado momento, lá em Deuteronômio, Moisés disse assim: quando teu filho vier e perguntar: ô pai, o que nós estamos fazendo isso aí? Aí você explica: nós éramos escravos no Egito, estávamos naquele local, e o Senhor, o nosso Deus, nos tirou do Egito com sinais, com maravilhas, e destruiu todos os deuses do Egito, destruiu os primogênitos, e por isso nós celebramos isso aqui, por isso estamos aqui. Isso é celebrar os atos de Deus na história. Quando nós celebramos o nascimento de Jesus, nós estamos celebrando um ato de Deus na história. Estamos celebrando um ato de Deus na história. Estamos dizendo que de fato, que efetivamente Deus amou de tal maneira o mundo, que senão seria um discurso vazio que Jesus fez. Claro que Deus amou o mundo e daí? Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, que não enviou Jesus aos 30 anos de idade, prontinho, bonitinho, arrumadinho, mas enviou Jesus nas mãos de uma senhora, de uma dona de casa e de um carpinteiro, para que ele fosse cuidado, amado por gente pecadora e digna do inferno. Essa é a grande verdade. Pessoas, mas era o povo de Israel. O povo de Israel só era real do ponto de vista da graça de Deus. Quando Moisés chegou lá na presença de Deus, disse: olha, Senhor, nós só somos esse povo por causa de ti. Eles sabiam disso, eles conheciam o que era estar debaixo da graça de Deus. Eles colocaram, o Senhor colocou na mão de um homem e de uma mulher, a qual Deus separou, preparou, mas eram pessoas que eram tão necessitadas da graça de Deus quanto qualquer outro de nós. Maria não era uma mulher melhor que nenhuma das irmãs.
Você não pode se olhar e dizer assim, ah, meu Deus, mas Maria é uma super mulher, eu não sou. Maria era uma mulher a quem Deus amava, assim como Deus ama todas as mulheres. Como Deus ama todas as irmãs. Ah, mas eu não sou, porque eu já sou uma mulher casada, tenho filhos. Deus ama. E Deus levantou Maria e disse para Maria, você é uma mulher bem-aventurada. Numa época quando os homens mandavam e desmandavam, ele não apareceu para José primeiro, mas apareceu para Maria, para mostrar que a escolha era dele e não de José. Não foi ele que disse, José, você aceita ser o pai de Jesus? Ele perguntou, Maria, você vai ser a mãe do Salvador. Deus fez essa escolha. Então, irmãos, nós temos que celebrar, nós temos que cantar, nós temos que fazer o que Pedro disse, não é uma invenção. Coloquem no coração de vocês isso, deixa lá, guardadinho. Isso não é uma invenção. Independentemente se lá no dia 25 você vai fazer uma grande festa ou você vai fazer uma festa simplesinha. Independente se vai ter presente ou se não vai ter. Não entre na onda secular. A onda secular é muito cruel. Porque quando a gente vai na loja, até eu fico desanimado. Acho que todo mundo fica. Você olha para aquelas coisas bonitas na loja, aquelas, né? Tudo lindo. É lindo, né? É bonito, né? Aquelas lojas todas bem arrumadas. O pessoal vem, aquela coisa toda. Puxa, desânimo, né, gente? Não tem dinheiro para comprar. Mas foi para isso que Jesus veio. Jesus veio exatamente para que nós pudéssemos ter algo que nenhuma loja vai vender para nós. A nossa salvação, a nossa vida de volta. Não é verdade? Isso não tem lá na loja. Ninguém vai te vender isso. E às vezes a gente não para pensar nisso. E fica chateadinho porque não conseguiu comprar uma coisa nova. E nós devemos ficar alegres e meu Deus, eu tenho um presente melhor do que qualquer um que eu podia comprar. Deus enviou Jesus para que eu pudesse estar tendo certeza de vida eterna. Então você pode celebrar o Natal. Jesus não é uma lenda. A história do nascimento de Jesus não é uma lenda. Nós podemos ter dificuldade para precisar da data do nascimento de Jesus. Mas Deus não se preocupou com isso. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós somos assim mesmo. Lembra quando Ele falou para o homem e para a mulher lá no jardim? O que Ele falou para o homem? Olha, se você comer da árvore, do fruto do bem e do mal, certamente morrerá. Aí quando a serpente foi conversar com a mulher, ela disse, olha, não podemos comer nem tocar. Ela já alterou. Nós somos assim, nós gostamos de criar caso em tudo. Ela já alterou. Não podemos nem tocar, não podemos nem olhar. Mas Deus não disse isso. Deus disse, não como. Disse que não podia olhar. Não disse que não podia dar em volta. Só disse, não como. Aí a mulher disse, não podemos nem tocar. Não, que nada. Aí o inimigo aproveitou a deixa e... Então sempre vai haver alguma coisa. Então isso é uma coisa que assim, não é que eu estou desprezando isso. Eu sou uma pessoa que gosta de ler, amo estudar a Bíblia, estudar as coisas. Tem homens e mulheres usadíssimos por Deus para isso. Mas eu entendo, irmãos, que nós temos que entender que a palavra de Deus ela é superior a qualquer coisa. E se o testemunho da palavra de Deus ainda é duvidoso, aí nada que eu leia vai ser suficiente para mudar alguma coisa no meu coração. Eu entendo que as coisas que você aprende fora, que as pessoas estudam e é exatamente o fruto daquilo que Deus faz na vida delas para nos auxiliar, para a gente entender melhor, mas não para que a gente venha ficar... Então o que Pedro fala aqui? Gente, Jesus não é uma lenda, Jesus não é uma história. Então você pode celebrar. Uma outra coisa importante, ele se preocupou com a mensagem. Ele não falou sobre outras coisas, mas ele falou sobre uma experiência que eles tiveram lá no Monte da Transfiguração. É importante que quando ele fala do testemunho, ele diz, nós somos testemunhas oculares. É interessante, a gente podia pensar, mas tem tanta coisa que Jesus falou, por que ele apontou só para aquele momento? Por que ele apontou? Por que ele falou do Monte Santo? Por que ele não falou do Sermão do Monte? Por que ele não falou? Porque na realidade, irmãos, o que Pedro estava fazendo era dando aos discípulos a ideia de que eles precisavam continuar caminhando com Cristo. Qual foi a mensagem que eles ouviram lá no monte? No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, você não precisa abrir. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, de 2 até o versículo 10, nós temos a descrição do que aconteceu. Tem em Lucas também, tem. Mas em Marcos é interessante, porque diz que o Senhor Jesus levou Pedro, Tiago e João, só os três.
levou no monte, foram a orar, e de repente apareceu Moisés e Elias, e eles viram, ficaram confusos, não sabiam nem o que dizer. Pedro falou um monte de coisa confusa, disse que não, é bom que o Senhor esteja, que nós estejamos aqui, vamos montar uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés. Não sabia nem o que estava falando. E o próprio texto diz que ele não sabia o que estava falando, ele estava tão maravilhado que não sabia o que estava falando. Eles acordaram e viram aquilo. Só que é interessante que a parte mais importante não é só eles verem Moisés e Elias, mas é a hora que veio uma nuvem, os cobriu, o Deus, o nosso Pai, o Pai de Jesus, cobriu aqueles homens e disse assim: este aí é o meu filho amado, ouça. E eles tremeram de medo, porque era Deus falando: este é o meu filho amado. Como se Deus chegasse e abraçasse aqueles homens. Imagine só Deus abraçando, abraçasse aqueles homens e dissesse: vocês estão vendo esses três aí? Olha, este aqui sim, este é o meu filho amado. O cumprimento de tudo que esse camarada falou e que esse outro cara falou. Este aqui é o Messias, ouçam. Aí ele ouvia aquele que dizia: aquele que me agrada, é esse que vocês têm que ouvir. Irmãos, Pedro estava falando sobre algo que hoje nós muitas vezes não paramos para pensar. A mensagem do Evangelho, e na realidade Jesus disse: vocês não falem nada até eu ressuscitar. Aí eles ficaram discutindo entre eles: o que é ressuscitar dos mortos? Eles entenderam depois, ficaram discutindo. Depois que Jesus ressuscitou, eles passaram essa mensagem. Então é interessante que Pedro traz isso à memória dele, e foi uma experiência tão marcante na vida dele, que ele passou isso e disse: olha, nós ouvimos lá. Ou seja, o que nós estamos falando para vocês desde o dia, seja qual for o dia em que ele começou, é fruto daquilo que nós ouvimos. Nós ouvimos que de fato Jesus é o Cristo, ele é o Messias, e diz: ouçam ele, e é o que ele está passando para eles. Agora vocês também têm que ouvir. Assim, está certo que vocês ouvem a mensagem da gente, e ouçam também aquilo que os profetas falaram, porque naquela época ainda não tinha o Novo Testamento totalmente formado. Eles costumavam entender a pessoa de Jesus pelo Velho Testamento. E disse: olha, também é palavra inspirada. Vejam, vocês estão ouvindo de nós, ouvindo da velha aliança e vendo como as coisas estão fechando. Nós vimos visualmente. Pedro não estava preocupado em fazer turismo, né? Como hoje em dia a gente vê que muita gente vai para Israel, fica sapateando, pulando em cima de escombros lá. Porque eu estive aqui, porque Jesus morou aqui, a mãe de Jesus morava aqui, a tia morava aqui. A maioria é tudo conversa fiada, só com dinheiro. As pessoas que fazem esse tipo de trabalho são pouquíssimas, sério, de levar as pessoas a conhecer a Bíblia. Mas veja só, irmãos, ele não estava preocupado em nem ficar dando endereço, mas a mensagem é que era importante. E qual era a mensagem? Ouvir Jesus. Então nós temos que entender, irmãos, que nós temos que ir além também da ideia do dia 25. Nós temos que ouvir Jesus, o que Jesus fez e o que ele falou para nós. É interessante que no Evangelho de João, quando Jesus faz uma oração, ele disse para Deus que ele gostaria que aonde ele estivesse, nós também estivéssemos com ele, que nós víssemos a glória dele. O que Pedro está falando para essas pessoas aqui? Que eles eram discípulos de Jesus. Pedro ia morrer. Ele disse: eu vou morrer, eu estou morrendo, mas Jesus continua. Vocês vão continuar ouvindo, vocês vão continuar. Por isso que vocês fazem bem de ouvir a mensagem, vocês fazem bem de ler as Escrituras, porque tudo isso é obra do Espírito Santo. Aquilo que nós vimos lá e que passamos para vocês é obra de Deus. O que vocês estão lendo é obra de Deus. Nós devemos entender, irmãos, que nós temos que celebrar essa pessoa de Jesus, porque ele continua vivo e real na nossa vida hoje. Ele não foi morar no céu, nasceu, viveu uma vida maravilhosa, deixou um feriadão bonito e foi morar no céu. Não foi isso que ele fez. Muito pelo contrário, ele deu continuidade à sua obra. Quando ele falou sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo hoje vem e confirma isso no nosso coração. Então, ou seja, todos os dias nós temos a companhia de Jesus conosco. Nós podemos rever, repensar os ensinamentos de Jesus, podemos pensar tudo de novo. Os apóstolos tiveram uma experiência só. Você tem todos os dias, quando você abre a sua Bíblia, você tem condições de ler os Evangelhos e lembrar de novo de como Jesus nasceu, de como ele cresceu, aonde ele viveu. Nós temos essa oportunidade. Os apóstolos tiveram talvez uma única oportunidade de saber disso, lá no momento em que eles estavam.
Porque muita coisa estava acontecendo e nem todos eles estavam juntos. Mas nós temos condições hoje de ver isso todo o tempo. É o que Pedro diz: olha, nós somos testemunhas, nós vimos, nós conversamos, nós passamos para vocês. Agora, o Espírito Santo, agora vocês fazem bem em ouvir essa mensagem. Fazem bem em ouvir Jesus, assim como nós ouvimos. Eles ouviram Jesus, eles deram ouvidos. Jesus disse: olha, quando eu ressuscitar, vocês podem passar essa mensagem para frente. E foi o que eles fizeram. Hoje nós somos frutos, irmãos, desse trabalho. E eu quero que você celebre Jesus. Por quê? Porque Jesus não morreu. Jesus não morreu. Ele não ficou lá no túmulo. Mas Ele está vivo. Ele está vivo. Você pode falar dia 25 e dizer: olha, glória a Deus, que bênção nós estamos aqui. Não pensando no Jesus pequenininho, mas dizendo: Jesus, feliz aniversário, Senhor. O Senhor está fazendo aniversário. Faz 2.600 anos que o Senhor esteve no nosso meio. Por isso nós estamos celebrando. Não é pensar e dizer assim: ai, como era bonitinho aquele menininho da manjedoura. Dizendo: puxa, Jesus, como o Senhor era bonitinho quando era pequeno. Pô, lembro, eu estou vendo nos evangelhos aqui. Mas que coisa maravilhosa que o Senhor fez. Como o Senhor é maravilhoso. Como é que o Senhor fez isso? Vindo daquele lugar. Mas que maravilha. Nós estamos falando de um Deus vivo. Um Deus real. Por isso Pedro diz assim: eu quero que vocês lembrem e jamais se esqueçam disso. Por isso, irmãos, nós temos que entender que a mensagem do Evangelho é uma mensagem viva. Tá? Se daqui a amanhã, por algum motivo, a gente não sabe o que vai acontecer no Brasil. Alguém disser assim: ó, acabou o Natal. Decreto presidencial, acabou o Natal. Acabou. Não pode mais ter nenhum tipo de festa religiosa, porque o Brasil é um país laico. Acabou. Entra lá alguma lei, nós vamos parar de celebrar e de falar. Nós não podemos parar de falar, porque Jesus está vivo. Naquela época não havia Natal. Não havia Natal. Mas alguém, em determinado momento, escreveu, contou, e eu tenho certeza que a igreja primitiva, quando ouviu os primeiros relatos do nascimento de Jesus, eles devem ter chorado de alegria. Eles devem ter pensado: mas que coisa incrível, mas que coisa maravilhosa. E hoje, irmãos, quanto isso nos emociona? Saber que o Senhor Jesus nasceu, saber que Ele chegou até nós, isso nos emociona hoje? Ou é algo assim: tá bom, né? Mas não tem peru, não tem chester. Será que é assim que nós ficamos? Nós não devemos ficar assim. Nós vamos dizer: meu Deus, que coisa incrível, que coisa maravilhosa, que momento glorioso. Eu me lembro a primeira vez que eu participei de um culto de Natal, lá na Renovada. Foi onde a igreja Renovada abriu os cultos de Natal, porque eles não consideravam, diziam que não deviam celebrar. Primeira vez abriram um culto de Natal. Aí nós fizemos uma reunião. Tinha pouquinhas pessoas. Ainda tinha muitos irmãos que eram meio resistentes. Mas nós somos. O pastor Júnior e tal. Nós choramos. Lembrando do nascimento de Jesus. O pastor pegou uma mensagem simples. Nós choramos. Eu lembro que ele fez a ceia, realizou a ceia. E o que ele fez? Ele deu um cartão de Natal para cada um. Esse cartãozinho bem baratinho mesmo. Cartãozinho para cada um. Mas nós choramos. E nos abraçamos. Lembrando que naquele determinado momento Deus se fez homem e veio até nós. Nós temos que celebrar esse momento. Nós não devemos jamais esquecer de Jesus. Não se esqueça de Jesus. Se você esqueceu de dar um presente para alguém porque não tinha dinheiro para comprar, não fica chateado. Se alguém esqueceu de você, né? Isso acontece muito para a gente que é pai, né? Pai e mãe. Os filhos compram presente para a namorada, para a noiva, para isso, para aquilo, mas o papai e a mamãe às vezes estão: pai, desculpa, eu não estou ensinando nada. Mas é verdade, né? Eu sei que agora tem os filhos lá que tem minha filha tem namorado, lá, o Felipe tem a noiva. Ai, vou comprar outra coisa para você, amor. Né? Vou comprar outra coisa para você, amor. Mas ele diz assim: pai, tu quer um chinelinho de dedo? Né? Mas é normal isso, a gente também fez isso, né? Amor, vou comprar outra coisa para você. É assim, né? A gente fica às vezes um pouquinho chateado. Puxa, a gente esqueceu de mim. Mas, irmãos, nós não podemos ficar tristes. Porque até mesmo os nossos filhos serem pessoas maravilhosas, estarem namorando e casando dentro de um projeto de Deus, isso é presente de Deus. E só foi possível
porque Jesus se fez homem. Foi possível por isso. Então até isso que pode parecer tristeza, dizer, meu Deus, que maravilha, Jesus. O Senhor veio até nós, agora eu posso ver meus filhos namorando, casando, noivando, tendo uma vida maravilhosa. Ai, que maravilha, que bênção. Até isso, eu sei que às vezes eles vão dar uma esquecida, mas não deve ficar chateado, porque Deus não esquece. Ele não esqueceu de nós. E mais do que isso, nós devemos reafirmar isso, não reafirmar o nascimento de Jesus, mas a realidade de Jesus como Senhor das nossas vidas. Quando alguém perguntar, por que você celebra o nascimento de Jesus? Porque Ele é o Senhor. É que não celebra o nascimento, o Che, o Guevara, tem o seu local lá. Tem um local. O Stalin, até hoje, o Lenin, até hoje está lá. Bonitinho, né? Todo mundo vai visitar o Lenin, lá na Rússia. Né? Muitos homens falíveis. É o Hitler, que fez um monte de coisa. Tem gente que celebra o nascimento dele até hoje. Tem gente celebrando o nascimento de Hitler até aqui no Brasil. Bolo, tudo, já vi na internet, bolo e tal. Sempre não sei quantos anos que ele teria agora, se conseguir. Eles celebram. Olha, esse homem fez uma mudança radical no mundo. Matou 50 milhões de pessoas. Fez uma mudança radical no mundo. Coisa incrível. Será que nós não podemos celebrar o nosso Deus, que deu a vida pela humanidade inteira? Será que alguém pode nos impedir de lembrar daquele que estendeu as mãos e morreu, inclusive, por todos esses caras? Se eles tivessem se convertido ao Evangelho, o Stalin, se o Stalin no último dia, na última respiração dele, ele chegasse ao Senhor Jesus, eu fiz muita sacanagem, mas eu me arrependo de tudo que eu fiz, o Senhor pode salvá-lo. Ele pode estar, nós podemos chegar lá no céu, o que você está fazendo aqui? Eu não acredito, Jesus. Esse. O Joseph Stalin vai chegar lá e abraçar, meu irmão, glória a Deus, que bênção, mas para quê? Você vai dizer, mas que coisa. Nós não podemos celebrar o nascimento do Deus, do nosso Senhor, que deu a vida por toda a humanidade. Nós podemos celebrar sim, porque Ele é o Senhor. E é isso que Pedro apresenta de uma maneira muito simples na igreja. Eu sei que há muitas outras complexidades aqui, mas é importante entender a ideia de Pedro. Eu quero que vocês não se esqueçam jamais disso, porque eu vou embora, mas Jesus vai continuar com vocês. Jesus vai continuar, é verdade. O Pedro foi embora. Eu nem sei onde o Pedro foi enterrado. Ele foi sepultado. Eu não conheço isso. Diz que ele morreu em Roma. Eu não sei onde ele foi sepultado. Talvez foi jogado numa vala comum. Mas o que acontece? E Jesus? Jesus continua o mesmo. Jesus é o mesmo. Então nós temos que celebrar, irmãos. Domingo que vem, hoje já estamos celebrando, é evidente. Domingo que vem, eu quero que você venha e celebre. E se alegre. E pule de alegria. E fique contente. E se alguém perguntar, você está celebrando isso aí por quê? Mas não celebram lá a morte, pessoas que não fizeram nada pelo mundo. Por que não posso celebrar aquele que deu a vida por toda a humanidade? É interessante que o Evangelho, onde ele atinge, não existe esse negócio de um anjo chegar lá, boliviano não pode ser salvo, hein? Porque planta cocaína. Pode ser salvo. Brasileiro não pode ser salvo, porque pula carnaval. Nenhum brasileiro vai ser salvo. Não existe isso. Aonde o Evangelho chega, a salvação. Aonde Jesus chega, a salvação. Então por que nós podemos celebrar isso? Eu quero que você celebre a salvação na sua casa, porque Jesus veio. Aonde? Seja qual for a família que você tenha, Deus quer salvar a sua casa. Jesus se fez homem para isso. Ele mostrou isso. Ele tomou o nosso lugar. Então nós não podemos ficar. Nós temos que celebrar e se alegrar. E realmente cuidar de tudo aquilo que tenta nos afastar de Jesus. Eu peço que você não se deixe levar pelos convites da sociedade hoje a celebrar um Natal sem Cristo, onde Jesus é apenas um objeto comercial para vender coisas ou um objeto religioso de manipulação. Não faça isso. Celebre Jesus pelo que a palavra diz. Ele é o Senhor. Ele é o Cristo. Ele é aquele que Deus enviou para dar vida por nós. Porque Ele prometeu uma coisa muito bonita. Eu quero fazer uma leitura final aqui na
no Evangelho de João, no versículo 24 a 26, capítulo 17, ele diz assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E eles sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Essa é a oração que Jesus fez no capítulo 17. Ele não pediu para que Deus fizesse com que nós fôssemos milionários. Ele disse: Pai, eu quero que aonde eles estejam, aonde eu estiver, eles também estejam para ver a minha glória. E eu quero continuar fazendo que eles te conheçam, para que o amor deles esteja em mim, para que eu esteja neles e para que eles saibam que eu estou no Senhor. Jesus continua fazendo a sua obra em nós, irmãos. Por isso nós temos que celebrar, jamais recuar, jamais baixar nossa cabeça. Amém? Amém. Eu quero, nesse momento, que nós venhamos agradecer a Deus pela vida de Jesus. Eu quero que você agradeça a Deus pela vida de Jesus. Eu quero que você agradeça a Deus porque Deus, através de Jesus Cristo, fez algo maravilhoso. Ele não criou uma data meramente para ser um feriado, mas para marcar para sempre a vida da humanidade. As pessoas podem falar o que quiserem sobre Jesus, mas Jesus marcou toda a humanidade. Até o calendário mudou. Antes de Cristo, depois de Cristo. Cristo mudou a história da humanidade. E se isso ainda é pouco, eu não sei mais o que a gente pode falar a respeito da necessidade de a gente estar na presença de Deus. Eu quero que você agradeça a Deus por Jesus ter vindo no meu e no seu lugar. Porque foi isso que Ele fez. Ele veio para tomar o nosso lugar. E para que no dia lá na glória a gente pudesse estar com Ele, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Lá na eternidade, nós não sabemos tudo como é que vai ser. Mas uma coisa nós sabemos: Ele disse: eu estou indo preparar o lugar. E se Ele disse isso, nós podemos ter certeza que nós não vamos chegar lá em lugares vazios, num céu vazio, numa eternidade sem nada. Deus já está lá. Jesus está preparando para que nós possamos continuar para sempre, definitivamente, com Ele, sem mais esses problemas que nós vivemos hoje. Amém? Vamos agradecer. Senhor Jesus, eu te agradeço. Deus e Pai, através de Jesus eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai, em primeiro lugar, porque eu não mereço. Não mereço. Porque o Senhor sabe, Pai, que sou feito em pecado. Que sou uma pessoa, Deus, que não sou digno nem de estar aqui na frente falando. Mas pela graça do Senhor, o Senhor enviou Jesus. Porque o Senhor sabia das nossas misérias, o Senhor conhecia os nossos pecados, o Senhor sabia o quanto nós estávamos longe do Senhor. E um dia, de uma maneira natural, de uma maneira maravilhosa, o Senhor usou a Deus de um amor incrível. O Senhor se fez homem na pessoa de Jesus. O Senhor permitiu que aquela moça, ó Deus, pudesse gerar o teu filho, fazer com que ele se revestisse de carne, se fizesse homem, ela pudesse ficar 9 meses com ele na barriga, tivesse aquele menino, cuidasse dele juntamente com José, para que nós pudéssemos estar aqui hoje lembrando dessa data, porque não é uma data qualquer, é a mudança de toda uma história. Toda uma história de quedas, de pecados, de enganos. Nós vemos na genealogia de Jesus pessoas que eram parentes, pessoas que eram israelitas, que viveram antes, homens que o Senhor usou com muita autoridade. Todos caíram, todos falharam, todos sucumbiram diante de falhas, de pecados. Mas quando nós vemos em Jesus, nós vemos aquele que triunfou sobre o pecado. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos aquele que simplesmente pisou na cabeça da serpente. E é por causa disso que nós podemos pisar, ó Deus, e destruir todo o poder contrário em Jesus Cristo. Senhor Jesus acabou aquele ciclo de pecado e de mentiras que a humanidade vinha trazendo, com um ciclo que parecia que não tinha mais volta. Em Cristo houve um fim.
Houve uma parada e um fim do pecado. Em Cristo nós vemos o pecado sendo destruído, sendo aniquilado definitivamente na obra da cruz. Na obra da cruz nós vemos o pecado sendo destruído, o Senhor cumprindo toda a tua justiça, o Senhor cumprindo tudo aquilo que o Senhor queria em Cristo. E é por isso que nós precisamos de Jesus. Nós dependemos de Jesus para sermos quem somos, para vivermos do jeito que vivemos, para sermos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Por isso, meu Deus, eu te agradeço. Te agradeço porque o Senhor não nos deixou aí largados no mundo, vivendo no pecado, satisfazendo o nosso próprio desejo, o nosso próprio coração. Antes, o Senhor decidiu que nós deveríamos ter uma nova oportunidade, uma nova vida. E essa nova vida o Senhor nos concedeu através de Jesus Cristo. Pai, semana que vem nós estaremos celebrando aquele dia em que o Senhor fez com que Jesus, esse homem, ele nascesse como todos nós nascemos. É uma data muito especial para nós, porque nós sabemos que o Senhor o fez, e que nós possamos, ó Deus, celebrar com toda alegria, mas com toda alegria, independente de qualquer circunstância da nossa vida, para que o teu nome seja glorificado, como os anjos disseram, glória a Deus nas alturas. Que o Senhor possa ser glorificado por essa igreja, que o Senhor possa ser glorificado por cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor caminhe conosco essa semana e nos dê grande e poderosa graça da tua parte. Amém.